Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 72. A rebelião de Absalão. Deverá pagar 4 vezes o preço. Segundo Samuel 12, versículo 6. Foi a sentença que Davi deu a si mesmo, sem saber, depois de ouvir a história do profeta Natã. 4 de seus filhos deveriam morrer, e a perda de cada um seria resultado do pecado do pai. Davi deixou que o crime vergonhoso de seu filho mais velho, Amnon, passasse sem ser punido. A lei declarava que o adúltero deveria morrer, e Davi se tornou duplamente culpado pelo crime antinatural do filho. Mas o rei, condenado por si mesmo por causa de seu próprio pecado, falhou em fazer justiça ao transgressor. Absalão era o protetor natural de sua irmã, que havia sido injustiçada de modo tão terrível. Por 2 anos, ele escondeu suas intenções de vingança. Mas, por ordens suas, o bêbado e incestuoso Amnon foi morto em uma festa. Os filhos do rei voltaram a Jerusalém em pânico e contaram para seu pai que Amnon tinha sido morto. Eles choraram em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Segundo Samuel 13, versículo 36. Absalão fugiu. Davi tinha negligenciado seu dever de punir Amnon, e o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem seu rumo natural. Quando os pais ou as autoridades negligenciam o dever de punir o mal, uma série de circunstâncias se seguirão, que punirão o pecado com outro pecado. Nesse momento, Absalão começou a se afastar de seu pai. Davi sentia que o crime do filho precisava ser punido e recusou deixá-lo voltar. Excluído dos assuntos do rei por causa de sua fuga, Absalão ocupou seu tempo com planos perigosos. Depois de 2 anos, Joabe decidiu ajudar pai e filho a fazerem as pazes. Ele procurou uma mulher de Tecoa, conhecida por sua sabedoria, para lhe ajudar. A mulher se apresentou a Davi como uma viúva que tinha 2 filhos, que eram seu único conforto e apoio. Numa briga, um dos filhos tinha matado o outro, e agora seus parentes exigiam que o filho sobrevivente fosse entregue nas mãos do vingador do sangue. E assim, disse a mulher: eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. Segundo Samuel 14, versículo 7. O coração do rei foi tocado e ele prometeu que protegeria o filho daquela mulher. Ela, porém, pediu permissão ao rei para continuar falando. Enfatizou que Davi estava errado por não trazer seu filho expulso de volta para casa. Ela disse que teremos que morrer um dia. É tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Segundo Samuel 14, versículo 14. Essa comovente demonstração do amor de Deus pelo pecador é uma prova clara de que os israelitas estavam familiarizados com as grandes verdades do plano da redenção. O rei não pôde resistir a esse apelo. Ele ordenou: vá e traga de volta o jovem Absalão. Segundo Samuel 14, versículo 21. Os tristes resultados do pecado de Davi. Absalão recebeu permissão para voltar para Jerusalém, mas sem aparecer na corte nem se encontrar com seu pai. Mesmo sentindo profundo amor por esse filho bonito e talentoso, Davi sentiu ser necessário demonstrar seu horror pelo crime que ele tinha cometido. A presença de sua irmã mantinha viva na memória a injustiça irreparável que ela tinha sofrido. Aos olhos do público, o príncipe foi um herói e não um criminoso, e ele se colocou numa posição onde poderia conquistar o coração do povo. Sua aparência pessoal era bela o bastante para conquistar a admiração de todos. Em todo o Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Segundo Samuel 14, versículo 25. A decisão de Davi
de permitir que ele voltasse para Jerusalém, mas sem aceitá-lo em sua presença, fez com que o povo se compadecesse de Absalão. Antes de seu pecado, Davi tinha sido corajoso e decidido. A partir de então, estava fraco e indeciso, o que contribuiu para os planos de seu filho. Por meio da influência de Joabe, Absalão foi aceito mais uma vez na presença de seu pai. Ele levou seus planos avante, dedicando-se a conquistar a simpatia do povo e habilmente tirando vantagem de cada motivo de aborrecimento. Dia a dia, esse homem de aparência nobre era visto junto às portas da cidade, onde uma multidão de descontentes esperava para apresentar a ele suas reclamações em busca de uma solução. Absalão escutava, demonstrando compaixão pelos sofrimentos do povo e desgosto pela ineficiência do governo. Quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. Segundo Samuel 15, versículo 4. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Segundo Samuel 15, versículo 5. A rebelião aumenta às escondidas. Despertado e estimulado pelo príncipe, o descontentamento com o governo de Davi se espalhou rapidamente. Absalão era considerado herdeiro do reino por quase todos, e muitos queriam que ele ocupasse o trono. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel, segundo Samuel 15, versículo 6. Contudo, o rei não suspeitava de nada. Davi pensou que Absalão tinha assumido o papel de príncipe com a intenção de honrar a corte. Absalão secretamente enviou homens escolhidos a todas as tribos com o objetivo de planejar a revolta. Ele usou a devoção à religião para disfarçar seus planos traiçoeiros. Absalão disse ao rei: "Deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom." Segundo Samuel 15, versículos 7 e 8. O pai amoroso, aliviado pela aparente religiosidade do filho, permitiu que ele fosse com a sua bênção. Por meio desse ato, que marcou o auge da hipocrisia de Absalão, ele planejava não somente cegar o rei, mas conquistar de uma vez por todas a confiança do povo. Dessa maneira, ele os levaria a se rebelar contra o rei escolhido por Deus. Absalão partiu para Hebrom com 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Segundo Samuel 15, versículo 11. Esses homens o acompanharam sem imaginar que o amor deles pelo filho os levaria a se rebelar contra o pai. Em Hebrom, Absalão chamou Aitofel, famoso por sua sabedoria. O pai de Aitofel fez com que a causa de Absalão parecesse ter sucesso garantido, atraindo muitos homens influentes para o seu lado. Assim que a trombeta de revolta soou, os espiões a serviço do príncipe espalharam por todo o país a notícia de que Absalão era rei, e muitos dentre o povo se uniram a ele. Finalmente, Davi toma uma atitude. A notícia alarmante chegou a Jerusalém. De repente, Davi percebeu que uma rebelião explodia bem ao lado de seu trono. O próprio filho planejava não apenas roubar a coroa dele, mas certamente lhe tirar a vida. Davi corria grande perigo. Assim, deixou de lado a depressão que o tinha derrubado por tanto tempo e se preparou para enfrentar essa terrível emergência. Absalão estava a apenas 30 quilômetros de distância. Os rebeldes logo chegariam às portas de Jerusalém. Davi tremeu ao pensar em expor sua capital à matança e à destruição. Será que deveria permitir que Jerusalém fosse inundada com sangue? Davi tomou uma decisão. Deixaria Jerusalém e, assim, testaria seu povo, dando-lhes a oportunidade de acompanhá-lo ao demonstrar seu apoio. Davi tinha o dever diante de Deus e do povo de manter a autoridade que o céu lhe tinha dado. Davi saiu de Jerusalém, humilhado e cheio de pesar.
O povo o seguiu em uma comitiva longa e triste, como a de um funeral. A guarda pessoal de Davi, composta pelos queretitas, peletitas e giteus, acompanhou o rei, sob o comando de Itai. Altruísta como era, Davi não podia permitir que esses estrangeiros participassem de sua tragédia. Então o rei disse a Itai: "Por que você está indo conosco? Você é estrangeiro, um exilado. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade." Segundo Samuel 15, versículos 19 e 20. Itai respondeu: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer." Segundo Samuel 15, versículo 21. Esses homens tinham se convertido do paganismo e agora provaram nobremente sua lealdade a Deus e ao rei. Davi aceitou a dedicação deles à sua causa aparentemente perdida, e todos atravessaram o vale de Cedron em direção ao deserto. Alguns permanecem fiéis a Davi. A comitiva parou outra vez. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Segundo Samuel 15, versículo 24. Para as pessoas que estavam com Davi, a presença daquele símbolo sagrado era uma garantia de livramento e vitória. Os seguidores de Absalão ficariam aterrorizados quando soubessem que a arca não estava mais em Jerusalém. Por um breve momento, a alegria e a esperança fizeram vibrar o coração de Davi ao avistar a arca. No entanto, logo vieram outros pensamentos. A glória de Deus e o bem de seu povo deveriam ocupar o primeiro lugar em sua mente, pois ele era o homem escolhido para governar a herança de Deus. Sobre Jerusalém, Deus disse: "Este será o meu lugar de descanso." Salmo 132, versículo 14. E nem sacerdote nem rei tinha o direito de retirar da cidade o símbolo da sua presença. Além disso, Davi tinha constantemente diante de si seu grande pecado. Ele não tinha o direito de retirar da capital da nação os estatutos sagrados que representavam a vontade de seu divino soberano, o fundamento da nação e a razão de sua prosperidade. Davi ordenou a Zadok: "Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade." Segundo Samuel 15, versículos 25 e 26. A oração de Davi. À medida que os sacerdotes voltavam para Jerusalém, uma sensação terrível tomou conta das pessoas que acompanhavam Davi. Seu rei era um fugitivo. Eles mesmos tinham sido desterrados e abandonados até mesmo pela arca de Deus. O futuro estava cheio de trevas. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Segundo Samuel 15, versículo 30. Informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão. Segundo Samuel 15, versículo 31. Mais uma vez, Davi foi forçado a reconhecer os resultados de seu próprio pecado. Aitofel, o líder político mais talentoso, renunciou sua posição para vingar-se do erro cometido contra sua neta, Batseba. Davi orou: "Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel." Segundo Samuel 15, versículo 31. Ao chegar ao topo do monte, o rei se curvou em oração, entregando a Deus o fardo que carregava em seu coração e suplicando humildemente a misericórdia divina. Nesse momento, o arquita, Uzai, um conselheiro sábio e capaz e amigo fiel de Davi, chegou para partilhar da sorte do rei fugitivo e destronado. Como que por uma inspiração divina, Davi viu que Uzai era o homem que ele precisava para servir aos seus interesses nos conselhos da capital. A pedido de Davi, Uzai voltou a Jerusalém para oferecer seus serviços a Absalão e frustrar os conselhos astutos de Aitofel.
Com esse raio de luz em meio às trevas, o rei e seus seguidores continuaram a descer a face leste do Monte das Oliveiras, em meio a uma paisagem devastada, repleta de pedras e solitária, em direção ao Rio Jordão. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino, segundo Samuel 16, versículos 5 a 8. Enquanto Davi prosperou, Simei não demonstrou sua deslealdade. Ele tinha honrado Davi em seu trono, mas agora o amaldiçoava em sua humilhação. Inspirado por Satanás, ele descarregou sua raiva sobre aquele a quem Deus tinha punido. Davi não era culpado de fazer mal algum a Saul, nem a qualquer pessoa de sua família. Ele passou boa parte de sua vida em meio a cenas de violência, mas de todos os que passaram por essa prova, poucos foram capazes de conservar em grande medida a sensibilidade e a moral, como Davi. Abisai, sobrinho de Davi, não suportou ouvir com paciência os insultos de Simei. Ele disse: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Segundo Samuel 15, versículo 9. Mas o rei não lhe deu permissão. Meu filho procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Segundo Samuel 15, versículos 11 e 12. Davi percebe o resultado de seu pecado. Os súditos fiéis do rei Davi se surpreenderam com a súbita mudança de sua condição, mas isso não era mistério algum para ele. Ele pressentiu por diversas vezes uma crise como essa. Admirou-se pelo fato de Deus ter tolerado seus pecados por tanto tempo. Naquele momento, em sua fuga triste e inesperada, pensava na capital amada, o lugar que tinha sido o cenário de seu pecado. Ao recordar a paciência de Deus, sentiu que o Senhor ainda o trataria com misericórdia. Davi tinha confessado seu pecado e tentado cumprir seu dever como um fiel servo de Deus. Ele havia se dedicado para construir seu reino, arrecadara material para construir a casa de Deus. Será que o resultado de anos de dedicação e esforço passaria para as mãos de seu filho imprudente e traidor? Ele percebeu que o motivo de sua aflição era seu próprio pecado, mas o Senhor não abandonou Davi. Ele demonstrou ser humilde, altruísta, generoso e submisso, mesmo em meio a injustiças e insultos cruéis. Nunca o governante de Israel foi mais verdadeiramente grande aos olhos do céu do que nessa hora de sua mais profunda humilhação. Por meio dessa experiência que o Senhor fez Davi passar, ele mostra que não tolera nem justifica o pecado. A história de Davi nos ajuda a enxergar de que maneira o Senhor coloca em prática seu plano de misericórdia, mesmo através das mais sombrias punições. Ele castigou Davi, mas não o destruiu. A fornalha é para purificar, não para consumir. Deus não dá sabedoria para Absalão. Logo depois que Davi saiu de Jerusalém, Absalão e seu exército ocuparam a fortaleza de Israel. Uzai estava entre os primeiros a saudar o rei recém-coroado, e o príncipe ficou satisfeito em ver que o ex-amigo e conselheiro de seu pai tinha se juntado a ele. Absalão estava confiante no sucesso. Ansioso por garantir a confiança da nação, recebeu de bom grado Uzai em sua corte. Absalão tinha ao seu lado um grande exército, mas a maioria dos soldados eram homens destreinados para a guerra. Aitofel sabia muito bem que grande parte da nação ainda era fiel a Davi e que ele estava cercado de soldados experientes, comandados por generais capazes e habilidosos.
Aitofel também sabia que, depois daquela grande demonstração de entusiasmo em favor do novo rei, eles enfrentariam resistência. Se a rebelião fracassasse, Absalão e seu pai talvez fizessem as pazes. Aitofel, como conselheiro principal, seria considerado o mais culpado e sofreria os piores castigos. Para garantir que Absalão não desistisse da rebelião, Aitofel montou um plano que faria com que a reconciliação com Davi fosse impossível. Com astúcia diabólica, esse político sem escrúpulos insistiu que Absalão acrescentasse o crime de incesto ao de rebelião. Diante de toda a nação, ele deveria tomar para si as concubinas de seu pai, declarando assim que tinha tomado o trono de seu pai. Absalão seguiu esse conselho maligno. Assim se cumpriu a palavra de Deus a Davi, dada pelo profeta: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Segundo Samuel 12, versículos 11 e 12. Não que Deus tivesse provocado esses atos, mas ele não exerceu seu poder para impedi-los. Aitofel não tinha qualquer iluminação divina. Caso contrário, não teria usado o crime de incesto para garantir o sucesso de sua traição. Pessoas de coração corrupto tramam a maldade como se não existisse uma providência suprema para frustrar seus planos. Garantida a sua segurança, Aitofel sugeriu: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. Segundo Samuel 17, versículos 1 a 3. Se esse plano tivesse se concretizado, Davi com certeza teria sido morto. No entanto, o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Segundo Samuel 17, versículo 14. Uzai não foi chamado para o conselho. Entretanto, depois que o grupo se dispersou, Absalão lhe apresentou os planos de Aitofel, pois tinha grande consideração pela opinião do conselheiro de seu pai. Uzai viu que Davi estaria perdido se o plano fosse executado. Então disse: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele, agora, já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar, segundo Samuel 17, versículos 7 a 9. Se as tropas de Absalão perseguissem Davi, não capturariam o rei, e, se eles sofressem um contra-ataque, ficariam desanimados e isso prejudicaria muito a causa de Absalão. Ele disse: pois todo o Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Segundo Samuel 17, versículo 10. Uzai sugere um plano alternativo. Uzai sugeriu um plano que apelava para a vaidade e o egoísmo. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúna a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo o Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Segundo Samuel 17, versículos 11 a 13. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, segundo Samuel 17, versículo 14. Uma pessoa, porém, percebeu com clareza o resultado desse erro fatal de Absalão. Aitofel sabia que a causa dos rebeldes estava perdida. Sabia que qualquer que fosse a sorte do príncipe,
não haveria esperança para o conselheiro que havia arquitetado seus maiores crimes. Aitofel tinha encorajado Absalão na rebelião, o havia aconselhado a praticar as maldades mais abomináveis. Para a desonra de seu pai, tinha sugerido um plano para matar Davi, acabado com a última possibilidade de ele fazer as pazes com o rei. E agora, Absalão estava confiando mais numa outra pessoa do que nele. Com ciúmes, com raiva e desesperado, Aitofel foi para casa e depois se enforcou, segundo Samuel 17, versículo 23. Esse foi o resultado da sabedoria de alguém que não fez de Deus seu conselheiro. Uzai não perdeu tempo em avisar Davi para fugir depressa para além do Jordão. Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados, segundo Samuel 17, versículo 16. Davi, desgastado pelo cansaço e pela tristeza depois do primeiro dia de fuga, recebeu a mensagem de que teria que atravessar o Jordão naquela noite, pois seu filho buscava tirar-lhe a vida. Quais eram os sentimentos do pai e rei naquele momento terrível e perigoso? Na hora de sua mais escura aflição, o coração de Davi se firmou em Deus e ele cantou: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Salmo 3, versículos 1 a 6. Na escuridão da noite, Davi e todo o seu grupo atravessaram o rio profundo e agitado. Quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão, segundo Samuel 17, versículo 22. Davi e suas tropas recuaram para Maanaim, que tinha sido a sede real de Isbosete. Essa era uma cidade muito fortificada, localizada nas montanhas, ideal para servir de refúgio em perigos de guerra. O território tinha fartura de alimento e as pessoas eram amáveis com Davi. Absalão, o príncipe imprudente e impulsivo, logo saiu em perseguição ao pai. Seu exército era grande, mas indisciplinado e despreparado para competir com os soldados de seu pai, experientes na guerra. Davi dividiu suas tropas em 3 batalhões, sob o comando de Joabe, Abisai e Itai. A batalha que frustrou a rebelião. As longas fileiras do exército de Absalão podiam ser completamente vistas dos muros de Maanaim. O rebelde estava acompanhado de um grande exército. Em comparação com o dele, o exército de Davi parecia apenas um punhado. À medida que os soldados saíam pelos portais da cidade, Davi animava seus soldados fiéis, insistindo que confiassem que o Deus de Israel daria a vitória a eles. Mesmo assim, quando Joabe passou por Davi, liderando o primeiro grupo, esse vencedor de dezenas de batalhas inclinou a cabeça para ouvir a última mensagem do rei. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão, segundo Samuel 18, versículo 5. Abisai e Itai receberam a mesma instrução. O pedido do rei aumentou ainda mais a raiva dos soldados contra o filho desnaturado, porque dava a entender que Absalão era mais querido ao rei do que os súditos fiéis ao seu trono. O local da batalha era uma floresta, perto do Jordão, por entre os matagais e pântanos da floresta. O grande número das tropas indisciplinadas do exército de Absalão ficou confuso e incontrolável. Então, o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000, segundo Samuel 18, versículo 7. Vendo que a batalha estava perdida, Absalão tentou fugir, mas sua cabeça ficou presa entre os galhos de uma grande árvore. A mula que montava foi embora, deixando-o pendurado, uma presa indefesa
para seus inimigos. Um soldado encontrou Absalão, mas lhe poupou a vida. Entretanto, contou a Joabe o que tinha visto. Joabe não teve dúvida. Ele tinha ajudado Absalão, intermediado 2 vezes a reconciliação entre ele e seu pai, e sua confiança havia sido traída. Se Joabe não tivesse se dedicado para beneficiar Absalão, essa rebelião jamais teria acontecido. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão. Segundo Samuel 18, versículo 14. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Segundo Samuel 18, versículo 17. O juízo de Deus na rebelião. Assim morreram os que levaram Israel a se rebelar. Aitofel morreu pelas próprias mãos. O príncipe Absalão, cuja beleza tinha sido motivo de orgulho para Israel, foi morto ainda jovem, seu corpo jogado em um fosso e coberto por um grande monte de pedras, representando sua vergonha eterna. Com a morte do líder da rebelião, Joabe mandou 2 mensageiros levarem imediatamente a notícia ao rei. O segundo mensageiro anunciou: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Segundo Samuel 18, versículo 31. Dos lábios do pai veio a pergunta: o jovem Absalão está bem? Segundo Samuel 18, versículo 32. Sentindo-se incapaz de esconder a má notícia, o mensageiro respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Segundo Samuel 12, versículo 32. Davi não perguntou mais nada, mas com a cabeça baixa, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão! Meu filho! Segundo Samuel 18, versículo 33. O exército vencedor se aproximou da cidade com seus gritos de triunfo ecoando nas campinas. Quando entraram pela porta da cidade, pararam de gritar e as bandeiras caíram de suas mãos, porque o rei não estava esperando para lhes dar as boas-vindas. Do quarto que ficava por cima da porta, se ouvia o choro sentido: Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão! Meu filho! Segundo Samuel 18, versículo 33. Joabe ficou furioso. Deus lhes tinha dado grande motivo de triunfo e alegria. A maior rebelião de que já se tinha ouvido falar em Israel havia sido reprimida. Contudo, essa grande vitória se transformou em luto por Absalão, cujo crime custou o sangue de milhares de homens corajosos. O capitão, rude e franco, abriu caminho até a presença do rei e disse com ousadia: Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se, hoje, Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Segundo Samuel 19, versículos 5 a 7. Apesar de a repreensão ter sido áspera e cruel, Davi não ficou ressentido. Viu que o general tinha razão, desceu até a porta e, com elogios, cumprimentou os bravos soldados enquanto marchavam perante ele. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.